Como estar preparado para o tratamento jurídico? Eu sou Pedro Rocha e esse é o quadro Seu Direito no Agro. Aqui, nosso objetivo é te transformar em um empresário rural, aquele que tem o controle total sobre a sua produção, do início ao fim. Para isso, te ensinamos a como manter a safra segura do início ao fim, sem contratar seguro e sem sofrer com juros abusivos. Antes de começar o vídeo, peço para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho para prestigiar a gente, que tanto pensamos em você, produtor, você, produtora, nos últimos vídeos e fazemos todos com uma análise técnica muito rigorosa. Estou aqui hoje com o Pedro Avelino, que está comandando a troca de slides, e hoje vamos tratar de um assunto muito importante, que é aquele momento de quando você deve procurar ajuda. E quando procurar ajuda, como procurar ajuda? Esse é um principal gargalo que encontramos neste momento em que sabemos que precisamos de um auxílio jurídico, mas não sabemos como procurar e quando. Então esse vídeo é para você. Pode passar, Pedro, por favor. O objetivo dessa aula é ensinar o produtor como agir em momentos de dificuldade financeira, jurídica e operacional, preparando para buscar ajuda de forma estratégica. Também mostrar ao advogado como atuar de maneira técnica e responsável, diferenciando quando há solução e quando o foco deve ser na contenção de danos. Bom, explicado essa parte, o que é o foco de hoje? O foco é trazer para você, produtor, que com uma boa preparação documental, você já chega no advogado sabendo mais ou menos o que ele precisa para solucionar o seu problema, ou seja, de uma boa documentação e de boas provas. Afinal, de nada adianta ser um bom advogado se você não garante a ele a possibilidade de ser um bom advogado. Então, para o seu lado ter o melhor profissional, você precisa ser um bom empresário rural para o seu profissional poder te ajudar. E essa aula de hoje é sobre isso. Pode passar, Pedro, por favor. Então, como se preparar para conversar com seu advogado? Nesse momento, quando um produtor rural costuma pensar em advogado, é por causa que o gargalo já está chegando perto de estourar. Ou seja, o dinheiro está ficando curto, a hierarquia maior que a dor de não conseguir honrar com o custeio está chegando perto, batendo na porta, e é nesse momento que costuma se lembrar de advogado. Nós, como advogados, gostaríamos que fosse um pouquinho antes, uma maneira um pouco mais preventiva, organizacional. Mas o que nós vemos no dia a dia de escritório é que normalmente na hora da dor, igual numa consulta médica, você só procura um médico quando você sente a dor no seu corpo. Então, normalmente um produtor rural, um empresário rural, ele só procura um advogado quando ele sente uma dor no campo. E essa dor normalmente é a falta do recurso financeiro. Tá bom? Então a gente vai tratar essa aula hoje em como você pode chegar até esse profissional, mesmo que nessa situação em que já está perto de explodir, perto de estourar, mas com mais recursos para esse advogado conseguir fazer uma boa análise, tal qual um médico poder fazer um bom diagnóstico. Senão você vai chegar no médico e ele vai te pedir uma bateria de exames. Senão você vai chegar no advogado e ele vai te pedir uma bateria de contratos e de documentos. Essa aula de hoje é para você antecipar, para você já chegar com tudo pronto, para essa pessoa, esse profissional, poder te ajudar a respirar e sair desse momento de crise. Então vamos lá. O produtor rural deve encarar a primeira reunião com o advogado como um diagnóstico clínico da propriedade. Quanto mais claros forem os sintomas e documentos apresentados, mais certeira será a estratégia. Exemplo, claro, é você chegar num médico dizendo que o braço está doendo e no outro com um raio-x, que ele já vai saber apontar para a fratura. No nosso caso jurídico, é a mesma coisa. Então, clareza dos fatos, não omitir dívidas, contratos assinados ou processo em andamento. Levar anotações com prazos de vencimento, parcelas em atrasos e compromissos futuros. E ter uma postura proativa. O que é isso? Sempre ser organizado para mais. Sempre tratar a reunião como uma consultoria empresarial e não como uma última saída. Lembra que eu disse agora há pouco? Muitos dos clientes costumam procurar quando vem no advogado uma luz no fim do túnel, algo que não tem mais como agora eu renegociar, eu preciso de uma ajuda. Devemos tratar a consultoria jurídica como uma consultoria empresarial. Algo de como eu posso melhorar a minha empresa. Eu sou um produtor rural, eu quero ser um empresário rural. E para isso, como eu posso melhorar o meu ciclo profissional? Então, é nesse sentido que a gente quer avaliar. Porém, no recorte da aula de hoje, que é uma gestão de crise e como você pode conversar com o profissional adequado para ter uma melhor solução, é mais com esse foco de contenção de crise. Pode passar, Pedro, por favor. Então, assim,
Qual documentação você precisa levar ao advogado? Isso varia muito, e a gente já teve uma aula aqui no canal, no canal da Rocha Maso, no quadro Seu Direito no Agro, de como fazer o diagnóstico. Então, dependendo da fase do seu diagnóstico, vai variar quais documentos você deve ou não levar. O que há de comum em todos eles é um checklist documental que a gente vai apresentar para vocês sobre quais são esses documentos em comum. Então, assim, se você é um produtor rural, uma produtora rural, que se encontra no azul e no verde principalmente, é uma fase que você já é organizado e você só quer uma consultoria jurídica de como melhorar ainda mais a sua organização, o seu escopo empresarial. Se você está no amarelo, você está em dia, mas o dinheiro está ficando curto. Talvez muitos se encontrem e se enquadrem nessa situação, vistos que vieram conversar com a gente, principalmente após o vídeo do Banco do Brasil. Então, assim, tem o crédito tomado, o dinheiro está sendo aplicado na safra atual, ou a safra atual findou-se, precisa de um planejamento para utilizar de crédito para a próxima safra, mas o dinheiro está curto. Nesse momento, recomenda-se procurar um advogado para tomar o melhor crédito, para estruturar a sua próxima safra junto com você, que se vier uma seca, se tiver alguma guerra que afetar o preço do insumo, você sabe como fazer e o porquê tomar cada atitude. Do laranja ao vermelho, já são cenários que se enquadram à aula de hoje, de contenção de crise, que já começaram-se medidas restritivas, tem operações vencidas, tem notificação recebida, nome negativado, penhora, leilão, enfim. Já é um quadro que já se passou da possibilidade da prorrogação, do alongamento, e agora literalmente conter crise e gerir danos para você ser afetado da menor forma possível. Pode passar, Pedro, por favor. Então, como que eu posso, eu como produtor, procurar esse apoio jurídico em qualquer profissional de minha confiança, de um modo que ele me dê uma resposta eficaz e rápida no melhor tempo possível? Veja você que fizemos um checklist. Você pode utilizar esse nosso checklist que é sugestivo, ou seja, qualquer outro documento que você tenha que em base não tem que se ater somente a esse. Esse é um checklist mínimo para você levar para o seu advogado, ele olhar e conseguir fazer uma fotografia, um recorte de como você se encontra, qual é o seu momento, poder te fazer um diagnóstico um pouquinho melhor e mais robusto. Mas claro, qualquer outro documento que você tenha, ou seja, aqui nesse momento falo, provas de WhatsApp de conversas com gerente, qualquer outra coisa que você tenha a somar, esse é um checklist básico e mínimo, que vai te servir como apoio, mas não como algo rígido, que você deve ter só isso em mãos. Não, se você tem mais algo que pode auxiliar o profissional, o faça. E aqui eu coloco o contrato de financiamento, comprovante de pagamento, extrato bancário, escritura da propriedade, declaração ambiental e fundiária, apólice de seguro, que normalmente é condicionada à contratação, notas fiscais de insumo e venda de safra, prova de pedido de prorrogação e cópia de aditivo contratual, caso o crédito que você tenha tomado tenha sido insuficiente, por algum outro motivo você tenha feito uma prorrogação e esse contrato foi renegociado, laudo agronômico e contábil de perda, principalmente se houve pedido de prorrogação ou se você tem a perspectiva de o fazer. Então, estou no momento em que o meu dinheiro está acabando, não vou ter dinheiro para honrar o contrato de custeio. Porém, tudo isso se deu por uma chuva de granizo que fez eu perder minha produção, ou por uma seca que não fez eu produzir. Tem um laudo agronômico me respaldando, tem um laudo contábil falando que com base no agronômico aqui, eu conseguiria ter uma perspectiva de fluxo financeiro melhor, posso fazer o pedido da prorrogação com base no Manual de Crédito Rural, pedindo carência e prazo. Tá bom? Isso é possível desde que você tenha essas provas e que você leve essas provas ao profissional. Pode passar, Pedro, por favor. Então, assim, vimos até aqui o que você deve levar ao profissional. Mas o que impossibilita que esse profissional te ajude? Qual é o momento que você já perdeu esse direito? Isso é importante saber também. Então, o que impossibilita o tratamento? Ignorar a notificação do banco do cartório, ou seja, nossa, chegou, mas minha preocupação não é pagar esse banco. A hora que você vê, seu nome já vai estar negativado, já vai ter ido a protesto, já vão ter entrado com uma execução contra você. Esconder dívidas ou contratos já firmados. Isso parece besteira, mas acontece muito no escritório. Igual no médico, que muitas vezes você marca para seu avô, para sua avó, e ele pouquinho teimoso teima a ir no médico, e quando chega ao profissional, fala, não, tá tudo bem comigo, doutor. Tem muitos clientes que chegam ao escritório, mas às vezes por característica da personalidade, fala, não tá tão ruim não, a situação, eu só preciso melhorar isso ou aquilo, e acaba por esconder uma dívida. E o advogado precisa saber de tudo.
Porque às vezes um cobertor que te cobra aqui, ele pode ser curto e te deixar descoberto ali. Então ele precisa saber por completo a sua situação para poder te ajudar. Renegociar sozinho em condições abusivas. Isso acontece muito. Vou direto ao banco, vou falar com o gerente, então ele vai lá e me oferece uma outra situação. Mas aí eu estou saindo de uma situação de cédula de juros rural e posso ir para uma bancária da noite para o dia, renegociado. Então, às vezes, sem ter o aparato profissional de poder te ajudar a analisar qual é o melhor crédito a ser tomado, você vai lá, faz uma renegociação direta e acaba desvirtuando a finalidade do seu contrato. Tá bom? Deixar vencer o custeio para só depois procurar o advogado. Não, ou seja, se você teve uma safra ruim por conta de clima, mercado, você tem o direito de pedir prorrogação e alongamento. Mas isso tem que ser feito antes do vencimento. Se você deixa de procurar um advogado, uma ajuda jurídica, e procura só depois que venceu, principalmente aqui no estado de São Paulo, que é de onde a gente grava o vídeo, mas eu sei que temos telespectadores do Brasil inteiro, temos dificuldade de conseguir reverter esse custeio já vencido. Então, o momento certo para procurar é antes do vencimento. Então, se você deixar vencer, pode impossibilitar o tratamento. Não registrar provas de intempéries ou perdas. Exemplo, deu uma chuva de granizo. Hoje temos todo profissionais que registram, né, as atividades, as chuvas, as secas. Então, tranquiliza um pouco a gente. Mas o ideal é, fotografe sua safra no início, ela está indo bem, continue fotografando quando ela começou a decair. Teve uma chuva, fez você perder, gere registro sobre isso, tá bom? Então o ideal aqui é você manter esse registro sobre o que as intempéries climáticas e mercadológicas geraram e te impactaram. E misturar bens e atividade rural. Isso também acontece muito. Gerar um CNPJ para emitir nota, mas ao mesmo tempo fazer muita coisa no CPF, aí gera essa confusão. Isso não é o adequado e pode interferir no seu tratamento. Trouxemos como exemplo o produtor que deixou a operação vencer, mesmo com perda de safra, não fez pedido de prorrogação e aceitou renegociação direta com o banco. É o exemplo que eu dei anteriormente. Estou com o nome sujo, e agora? Isso acontece muito. Vai te restringir crédito, dificultar em compra de insumo, bloquear suas vendas. Procure um advogado imediatamente, se é possível, com toda a documentação. Ou seja, se você já está com o nome sujo, é por causa que você já deixou a situação explodir. Então aqui, deixam-se de poder fazer alguns tratamentos, ou seja, fazendo uma analogia, você não procurou o médico quando a sua doença estava no começo. Você não pode mais fazer uma cirurgia para tirar um tumor e você já fazer a sua reabilitação cirúrgica. Você precisa fazer um tratamento um pouco mais de contenção de danos. Então você precisa agora fazer um pouco de tratamento que vai te levar a longo prazo e manter ali a longo prazo fazendo esse tratamento, que nesse caso é conter danos. Olha, o que eu posso dar no lugar de um trator que é essencial? Posso fazer isso, posso fazer aquilo? Então a gente vai ver nos próximos slides que a gente tem também tratamentos, mas aí já não vai ser o melhor tratamento possível. O que fazer quando o banco entra com o processo? Primeiro passo e mais importante, não ignorar a citação. O que é isso? Quando o oficial de justiça bate na sua porta, você pode ficar frustrado e nervoso, mas não demore. No dia seguinte, já procure ajuda, porque prazo processual não se perde. Eles são curtos e fáceis de perder. Procure um profissional de sua confiança. A defesa técnica na execução ela é muito importante e pode te ajudar, principalmente contra cobranças abusivas. Proteção patrimonial. Bens de família, pequena propriedade rural e máquinas de uso direto na lavoura são impenhoráveis. O que isso quer dizer? Nem todo o seu patrimônio está em risco. Saiba quais itens seus estão em risco e quais não estão. Você precisa ter o controle do que está em jogo e do que não está em jogo. E nesse caso, esse patrimônio seu, que é impenhorável, que é essencial à sua atividade, não está em risco, mas saiba que os demais patrimônios estão. Ou seja, nesse momento, o jurídico é importante para contestar uma cobrança abusiva e tirar da linha de fogo aquele patrimônio que é impenhorável. A importância de provar a crise. Lembra que eu disse, alguns minutos atrás, o que pode dificultar o tratamento?
Então aqui é importante para você fazer registro climático e mercadológico, boletim meteorológico, relatório de cooperativa, imagem de satélite, notícias de guerras, preços de insumo, valor de venda. É importante fazer relatório fotográfico, igual eu disse, para você poder fazer fotografia de pragas, de lavouras, de geada, climático, enfim. E comunicação formal. Esse talvez é o mais importante, para você poder provar depois, juridicamente, que você fez o seu pedido de alongamento, seu pedido de prorrogação antes do vencimento. Então, todas essas conversas que você tem com o banco, evite as fazer com o gerente de maneira verbal. Ah, eu fui no banco e conversei. Converse minimamente por WhatsApp, idealmente por e-mail. Tente fazer essas comunicações de uma maneira mais formal e escrita para depois poder provar, que é o que trazemos aqui. Sem prova documental, a alegação de crise pode ser descartada pelo juiz ou pelo credor. 7. Diferença entre endividamento conjuntural e estrutural. Esse ponto é muito importante. O que é o endividamento conjuntural e estrutural? Endividamento conjuntural, uma série de conjunturas, uma série de fatores que decorre de um evento pontual. Ou seja, foi o preço do insumo que subiu por causa da guerra, foi o clima que me atrapalhou por causa de uma seca, de uma geada, de uma enchente, igual teve nos nossos amigos do Rio Grande do Sul. Qualquer fator que seja alheio à sua vontade e uma intempérie pontual é conjuntural. Agora, estrutural é má gestão. É algum problema que está na sua estrutura, na sua tomada de decisão, que vem te afetando. Ou seja, não foi 2 anos no meio dos últimos 10 que foi devido a uma safra com condições climáticas e mercadológicas ruins. Foram as 10 últimas safras por conta de algum problema interno que você tem que reconhecer. O primeiro passo para a cura é o bom diagnóstico. E se esse problema estiver em alguma tomada de decisão, que você a encontre logo para você melhorar esse processo de tomada de decisão. E é isso que nós promovemos, essa reflexão para encontrar onde podemos melhorar. O advogado precisa saber se a crise é um acidente de percurso ou um problema crônico. O produtor deve ter essa clareza para auxiliar na estratégia. E esse é um momento importante, digo para você de uma experiência de advogado para com clientes. Não ter esse gargalo emocional do tipo, o meu ego é maior do que a minha atividade empresarial. Se você estiver sendo, em algum momento, o problema da sua empresa, é o momento de reconhecer, dar um passo atrás no sentido emocional e melhorar. Ou delegar para algum profissional. Bom, pode passar, Pedro. Preparação patrimonial prévia. Muito importante também. Separar bens pessoais e empresariais. Ou seja, esses bens aqui, esse carro é para eu andar, é para minha família, essa casa é da minha família, esse sítio, essa fazenda é aqui da minha atividade empresarial, onde eu planto meu amendoim, onde eu planto meus pés de eucalipto, é onde eu tenho meu CNPJ aberto, que eu inscrevo o meu trator, enfim. Separar o que é bem familiar e o que é bem empresarial do empresário rural, do produtor rural. Planejar sucessão familiar. Tem uma pesquisa da FGV que diz, e eu sempre bato nela, apenas 3 gerações estão garantidas no agronegócio. Ou seja, 40% dos produtores e produtoras que estão aqui nos ouvindo são da primeira geração, outros 40% estão na segunda geração, pouco mais de 16% estão na terceira geração e menos de 3% estão na quarta. O que isso quer nos dizer? Que a sucessão familiar no agronegócio ela não é feita ou quando feita ela é mal planejada. E faz com que famílias, processos que são muito bem feitos internamente por alguns dos capitalizadores, ou seja, você tinha um avô que sempre foi ele o grande gestor, mas ele não foi delegando internamente no processo familiar as funções e quando veio a falta desse ente, a atividade ou ela foi dissipada para outras frentes empresariais, ou se arrendou a produção, enfim. O ponto em comum é, não chega até a quarta geração. Esse é um problema, esse é um gargalo. Se você está na segunda ou na terceira, parabéns, mas é hora de fazer uma boa sucessão familiar, tá bom? Já vai planejando, já começa a delegar. E controlar garantias. Saber exatamente quais bens já foram dados em garantia e quais estão livres. Ou seja, o que isso quer dizer? Tem uma fazenda, tem um sítio, tenho 2 tratores, tem uma máquina. O que você deu no seu contrato de custeio? O que está na linha de fogo? É isso que você precisa saber.
E por fim, o que eu disse um pouquinho antes, postura psicológica e cultura do produtor. Procurar o advogado antes da crise explodir. Entender que transparência não é fraqueza. É isso que eu disse para você. Reconhecer que você está tomando alguma decisão errada é o primeiro passo para você não mais a tomar. É o primeiro passo para você melhorar e virar ainda mais um empresário rural qualificado. Trocar a cultura da improvisação pela cultura da prevenção. O produtor que encara o advogado como parceiro de gestão passa de refém do problema que fica na mão desse advogado na hora do aperto, como um braço estratégico que você vê que ele te auxilia a tomar decisões e a economizar dinheiro. Então, de refém do problema a gestor de soluções. E por fim, para concluir, hoje o quadro aqui no YouTube de Seu Direito no Agro, na sexta-feira, para todo mundo ter um ótimo fim de semana, a preparação é o ponto zero da gestão de crises. O produtor deve agir como se estivesse montando um dossiê da sua propriedade, reunindo provas, documentos e informações antes mesmo da crise se instalar. Assim, quando o problema chega, o advogado já tem as ferramentas para agir de forma rápida, estratégica e eficaz. Só para finalizar, tá vendo que tá tendo uma safra ruim? Vai registrando, vai deixando tudo pronto. Que aí vai chegar a hora que você vai procurar o advogado falando: advogado, a safra não foi boa, faz o pedido de alongamento, faz o pedido de prorrogação. Não vai chegar aquela hora que você vai ver que você não vai ter dinheiro 1, 2 meses antes do vencimento do custeio e falar: meu Deus, deixa eu procurar um advogado. É essa troca de cultura empresarial que nós, da Rocha Maso, propomos para vocês. Deixa aqui no comentário sugestão de próximos vídeos. Se você gostou, todos aqui estamos estudando o agronegócio diariamente para vocês e estamos propondo uma reflexão. Essa troca de imagem, de cultura, de um produtor rural que ficou no passado para um empresário rural que vem no presente e no futuro. Compartilhe, curte e deixa aqui seu comentário. Foi um prazer estar com vocês e um ótimo final de semana.